Meus amigos em Cristo Jesus, sou o pastor Geraldo. Quero compartilhar nessa tarde a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito. Uma pequena reflexão sobre o tema As pragas do Egito e Jesus, escrito no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Glória a Deus. Fique até o final, porque no final vai ter uma oração. Eu creio que Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha visitar o teu coração nesse momento, que a sua mente venha ser cativa ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração para ouvir a palavra do Senhor, que é vida eterna para os corações. As 10 pragas do Egito e seus significados foram castigos graduais que o Eterno lançou sobre Faraó e sobre os egípcios, como forma de providenciar a libertação do povo de Israel da escravidão. Além disso, elas serviram para mostrar que as divindades adoradas naquela terra não passavam de falsos deuses. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Yahvé como único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias. As pragas foram juízos contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião. As 9 primeiras pragas foram milagres naturais, no sentido de que foram intensificações já conhecidas no curso normal da história. Cada praga foi dirigida contra algum fenômeno da natureza adorada pelos egípcios, de alguma forma relacionado com os deuses. Primeira praga foi sangue, que está em Êxodo 7,14. Peixe morre, o rio cheira mal, pessoas ficam sem água. Resultado: os mágicos de Faraó imitam o milagre com suas ciências ocultas e Faraó permanece inalterado. Segunda praga, rãs. Rãs emergem da água e cobre completamente a terra. Outra vez, os mágicos de Faraó imitam o milagre por meio de ocultismo e Faraó permanece inalterado. Terceira praga, piolhos. Todo o pó do Egito transforma em enorme quantidade de piolhos. Os mágicos são incapazes de imitar isso, dizem que é o dedo de Deus, mas o coração de Faraó continua endurecido. 4. Mosca. Enxame de mosca cobre a terra do Egito. Faraó promete deixar os hebreus ir, mas então endurece seu coração e se recusa a deixar o povo a partir. 6. Peste dos animais. Todos os rebanhos dos egípcios morrem, mas os dos israelitas sequer fica doente. Faraó continua recusando a deixar o povo partir. 7. Horrível úlceras estoura entre todos os egípcios. Os mágicos não conseguem responder porque também são atingidos por úlceras. Faraó recusa-se a ouvir. A 7. Chuva de pedras. Chuva de pedras mata todos os escravos e animais deixados fora ou desprotegidos. Quase todas as plantas ficam desnudas ou destruídas. Faraó admite seu pecado, mas
logo muda de ideia e se recusa a deixar o povo partir. 8ª, gafanhotos. Gafanhoto cobre o Egito e come o que a chuva de pedras se deixou. Todos aconselham Faraó a deixar os hebreus partir, mas Deus endurece o coração de Faraó e ele se recusa a libertá-lo. A 9ª, trevas. Escuridão total cobre o Egito durante 3 dias, de forma que ninguém pode sequer movimentar-se, exceto os hebreus que têm luz normal. Outra vez, Faraó promete deixar o povo partir, mas muda de ideia. A 10ª praga. Morte dos primogênitos. Primogênitos de todas as pessoas, de todos os animais egípcios morrem, mas Israel é poupado. Faraó e os egípcios imploram para que Israel parta rapidamente. Um dia depois de partirem, Faraó novamente muda de ideia e persegue Israel. Glória a Deus. O que eu achei mais interessante nessas 10 pragas do Egito, de Arão, Moisés e Deus. Deus usa Arão em 3 pragas. Arão estendeu a mão, tocou na água do rio, transformou os rios, lagos, vasos e reservatórios, se transformou em sangue. Segundo, Rã, dos rios, canais e lagoas, subiram os rãs sobre o Egito. 3. Piolhos, feriu o pó da terra, muitos piolhos nos homens. Você observa que Deus falou para Moisés, Moisés falou para Arão, Arão estendeu a mão. Em 3 das 10 pragas, 3 Deus usou Arão. Moisés, Deus usou em 4 pragas. Foi a 5ª praga, úlcera, que ele pegou a cinza de forno, atire para o céu, tumores dos homens e animais. Chuva de pedra, estendeu a mão para o céu e começou a cair chuva de pedra sobre o Egito. E gafanhoto, estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e surgiu o gafanhoto e comeu toda a lavoura do Egito. O próprio Deus agindo sem precisar do homem. Das 3 pragas, foi o próprio Deus agindo sem precisar de Moisés nem Arão. A praga das moscas, assim fez o Senhor, e vieram grande enxame de mosca à casa de Faraó e Egito. Peste nos animais. O Senhor fará distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito. E a 10ª praga, primogênito. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra de todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, muitas vezes, tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então, das 10 pragas sobre o Egito, Deus orientou Arão e Moisés para fazer. Mas teve um momento que o próprio Deus entrou em ação, Ele próprio agiu. Então tem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Se você está precisando de um milagre, só Deus pode te curar desse câncer, dessas enfermidades que está causando. Quantas pessoas estão agora no UTI, nos hospitais, sofrendo? Às vezes o médico pode orientar que é certo a gente ir ao médico, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Para Deus libertar o seu povo da mão de Faraó, dos egípcios, uma grande nação poderosa naquela época, precisava Deus manifestar sua glória, o seu poder, mostrar ao mundo
o Deus único e verdadeiro, que manifestou seu poder sobre os egípcios, lançando as 10 pragas sobre o Egito. E Deus libertou o seu povo da escravidão. Você pode estar agora preso a um vício e Deus pode te libertar. Só Deus, quando você se entrega para Ele. Glória a Deus. A morte dos primogênitos, disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mão, e todo primogênito dos animais. Êxodo 11:4. A instituição da Páscoa. Tomará um cordeiro sem defeito, tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na vega da porta. Tipologia de Cristo no Novo Testamento. Jesus na última praga. Embora os primogênitos de Israel tenha sido poupado, na realidade, Cristo, o primogênito, devia sofrer a morte simbolizada pelo sangue colocado sobre as portas das casas. Esse ato surge como uma poderosa representação da morte substitutiva de Jesus. Ele morreu a fim de poupar da merecida morte os primogênitos, que representa, em certo sentido, todas as pessoas salvas, em Hebreus 12:23. Jesus é o Cordeiro Pascual, que um dia ele morreria pelos nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus, disse-lhe: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque pela graça sois salvos, isto é, vós fostes salvos. A graça de Deus é a fonte de nossa salvação. Mediante a fé, Paulo não diz nunca por causa da fé, pois a fé não é a causa, apenas o canal por meio do qual recebemos a nossa salvação. Isto é, não vem de vós. A palavra isto não se refere nem à graça nem à fé, mas a todo o ato da salvação. Essa salvação não vem de vós mesmos, de Deus. Porque a salvação é um dom de Deus, é um ato de Deus. O homem por si mesmo ele não pode se salvar, não pelas obras para que o homem se glorie, mas é um ato de Deus. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite a toda a humanidade. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Em Romanos 10:8-11. Você que está ouvindo essa palavra tocou no teu coração. Que o Espírito Santo venha te visitar agora, onde você estiver ouvindo essa palavra. O Espírito Santo venha ministrar no teu coração. Se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e você se arrepende dos seus pecados, faça uma oração comigo nessa tarde. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Entra no meu coração. Senhor Jesus, visita essa pessoa que fez essa oração comigo. Restaura, liberta de todas as prisões, Senhor. Oh Deus, Tu sabe como se encontra essa pessoa, Pai.
Essa pessoa que está com pensamento de suicídio, Deus, liberta. Tira esses pensamentos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. E glória ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente te abençoe. E glória a Deus.